Nós vamos falar sobre a soberba. A gente vai entender um pouquinho o que significa isso, tá bom? Eu quero primeiro, então, convidar a igreja para a gente orar, tá bom? Tia, obrigado, viu? Muito obrigado. E depois a gente começa a falar, então. Vamos orar? Santo e amado Deus, eu quero, Senhor, te agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade aqui juntos, reunidos na sua casa, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para as nossas vidas. Quero pedir que o Senhor usa a mim, usa o pastor, para que a gente possa falar aquilo que é da sua vontade. Fala no coração dos nossos irmãos que estão aqui nas suas casas e que nós possamos ser edificados com a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Soberba, o que é soberba? Pastor, eu quero falar hoje de uma pessoa que o senhor conhece. Não vou falar nome, tá bom? Mas eu quero falar de uma pessoa hoje aqui, o pastor vai me falar se quiser. Quero falar de uma pessoa arrogante, extremamente arrogante. Pastor, quero falar de uma pessoa aqui orgulhosa, presunçosa, sem simpatia, altiva. Eu não vou dar mais adjetivos, não. O senhor sabe de quem eu estou falando, pastor? Eu acho que eu conheço, viu? Você conhece, Eu né? conheço. Pastor, quem é essa pessoa? Eu conheço. É o soberbo, né? A gente vai falar de uma pessoa soberba, né? Soberbo, Obviamente, né? Esse é o tema. Mas antes da gente começar, eu quero fazer aqui uma dinâmica, bem rapidinho, tá, pastor? Quero fazer uma dinâmica. Eu distribuí algumas pequenas leituras aí para o pessoal, e aí eu queria convidar vocês para ler. Eu vou começar com o Dan e o Diego, né? E depois a Noêmia, com o seu par, depois a Grace, acho que é com a Sara, né? E depois o Marcelo e a Adriana. Vamos lá? Pode ler para mim? Espera um pouquinho, deixa o microfone chegar aí, por causa da transmissão, tá bom? Não tem pressa, não. Dizem que eu sou. Oi, som. Pode lá, Deus? Pode ler. Soberbo. Não gosto de ouvir as ideias de pessoas que sabem menos que eu. Humildade. Gosto de sempre ouvir novas ideias, pois sei que todos podem colaborar. Soberbo. Admitir os erros é sinal de fraqueza. Por isso, quando erro, penso que o culpa foi alguém. Humilde. Quando erramos, devemos reconhecer as nossas falhas, nunca colocar a culpa nos outros. Soberbo. Sempre fiz dessa forma e não vou mudar por causa dos outros. Humilde. Vou procurar descobrir uma maneira melhor de fazer isso. Acho que acabou. Tem mais alguém? Até o Marcelo. Soberbo. Ninguém é superior a mim. Eu sou o melhor de todos. Humilde. Preciso estar sempre melhorando, pois sei que sempre haverá um alvo maior a ser atingido. A palavra de Deus diz o seguinte lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Porém, a bondade de Deus que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Amém? E a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessas pessoas ditas soberbas, né, pastor? O texto para a gente ler hoje, meu irmão, se vocês estiverem com as Bíblias aí, é Salmo 131.
Salmo 131. Abram suas Bíblias, por gentileza. Vamos ler o Salmo 131. A gente vai ler os 3 versículos, tá bom? Salmo 131, os 3 versículos. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém? Arrogância, os adjetivos que eu disse aqui. Arrogância, orgulho, presunção, empáfia, altivez. São muitos os nomes para um mesmo ídolo do coração. Porque nós estamos falando de ídolo do coração. Ou ídolos, né, pastor? E a soberba é, sem dúvida nenhuma, um ídolo do coração. Tá bom? Talvez um dos mais devastadores para a vida cristã. A soberba. Então a gente precisa entender, e a gente vai entender aqui com o desenrolar da aula, né? É a respeito de como é ser soberbo, uma pessoa soberba, né, pastor? O senhor pode me interromper, tá, pastor? O senhor pode me ajudar, pode falar o que o senhor tiver preparado aí também, tá bom? Uma coisa, meus irmãos, é ter uma visão correta de si mesmo. Uma coisa é você olhar para si mesmo, ter uma visão correta a respeito de quem você é, né? E reconhecendo também a graça e a misericórdia de Deus agindo em seu favor. Então você pode reconhecer suas qualidades, né? Então você pode reconhecer quem você é, mas você precisa reconhecer principalmente quem é Deus na sua vida, né? Outra coisa bem diferente é aquele pensamento presunçoso, né, sobre você mesmo e se achar melhor de tudo, em tudo e de todos. Isso é soberba. Porque você esquece, então, de Deus e começa a pensar em si mesmo como o bambambam, o cara, o melhor. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu esqueci de Deus. Isso é soberba. Isso vai um pouquinho, parece um pouquinho com a aula que a gente falou semana passada, né? Que a gente tratou um pouquinho desse assunto. Mas a gente está falando desses adjetivos, né? De arrogância, a gente está falando desses adjetivos de orgulho, né? Aqui a gente está falando a respeito dos salmistas. E o exemplo é muito interessante, né, quando a gente fala de Davi, porque Davi ele tinha tudo para ser soberbo, né, pastor? Mas não foi. Por que Davi tinha tudo para ser soberbo, né? Então, se a gente pegar, e a lição traz aqui para a gente, a história dele era assim, ele era primeiro um sujeito pequeno, né, pastor? Era um sujeito pequeno, aparentemente fraco, derrotou um gigante que era inimigo do seu povo naquele tempo, mas ele era o mais novo de 8 irmãos, né? E ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Rei que, apesar de ter cometido grandes falhas, chegou a ser chamado de homem segundo o coração de Deus, né? Grande compositor, belo de aparência, general talentoso, rei conquistador. Uau, quanta qualidade, hein? Era o cara, né? Era o cara, não era? Esse era o cara, né?
mas ele não era soberbo. Vocês leram o que a gente leu? Vamos ler de novo o Salmo 131? Davi está falando isso. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu poderia falar de um outro rei que era soberbo, o seu antecessor. Poderia dizer, não, pastor? O rei Saul. Saul. Isso mesmo. Rei Saul, apesar dele, no início também ser humilde, né? Era um criador de animais também, foi escolhido e foi o primeiro rei de Israel, né? Mas com o tempo, ele passou a ser soberbo, né? Começou a desobedecer a Deus. Começou a fazer coisas que Deus pedia para ele fazer isso, ele não fazia, ele fazia do jeito dele. Ele começou a perseguir e a ter inveja de Davi. Então, tudo isso foi trabalhando no coração dele. Então, de humilde, ele passou a ser soberbo, né? Então, a gente está falando isso aqui para a gente exemplificar, né, um pouquinho do que é ser soberbo. A gente poderia falar de outros personagens também. Eu registrei aqui o rei Nabucodonosor, o rei Uzias, né, para a gente falar a respeito desses adjetivos, né? Eu ia falar qualidade, mas não é qualidade, né? Adilson, interessante que essa questão da soberba, né? Quando você pega lá a definição, né, que é uma manifestação de orgulho, né, de pretensão, de você querer ser superior, né, aos outros, tal. Essa é uma definição do dicionário, né? Mas é bom a gente trazer para o nosso meio, né? Sim. O que seria a soberba espiritual, né? Que é o que pode nos interessar mais aqui, né? É você se achar mais espiritual que os outros, né? E isso é um grande perigo para nós crentes, né? A gente que é crente, que procura fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o pastor citou agora há pouco lá o caso da parábola lá do fariseu, do publicano no templo orando, né? É muito comum que, de repente, uma pessoa possa se sentir assim, né? Porque eu faço com meus deveres, eu cumpro com as coisas que eu tenho que fazer, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou bom, né? E isso é uma coisa que a gente, como cristão, tem que ter muito cuidado, porque existe muito limite, né, entre a gente estar debaixo da vontade da graça de Deus e você estar querendo se sobressair aí, né, querendo se achar que é alguma coisa, né? O senhor lembrou muito bem. Tem sim esse aspecto, né, muito importante, aliás, né? E tem outros aspectos também, né, dessa característica, né? Porque a gente está falando disso no nosso contexto cristão, né? Sempre, né? Então a gente tem que trabalhar isso, porque isso acontece, isso existe, e a gente precisa olhar isso à luz da Bíblia, da palavra de Deus, né? Vocês acham, por exemplo, que tem líderes soberbos? Líderes, pastores, todo tipo de líder. Existe ou não? Não tem problema vocês acharem que tem, que não tem. Tem ou não tem líder soberbo? Tem. Tem. Né? E aí a gente começa a pensar nisso e um pouco no que o pastor está falando. A lição traz o exemplo de Davi, mas mostra que Davi ele não gostava da soberba, do orgulho. Então é exatamente isso que quer passar para a gente, né? E como é que a gente diagnostica, então? Como é que a gente vai começar a entender as atitudes, como as pessoas agem, para caracterizar que aquela pessoa pode estar sendo soberba ou não, né?
A soberba, ela floresce no coração das pessoas, né? A soberba, a partir de um desejo, talvez até egoísta que aquela pessoa tem, né? Aquilo vai florescer no coração dela, né? Então, aí começa por aí, né? Quando a gente observa, então, o relato lá de Gênesis 3, tá bom? E eu estou trazendo para vocês o contexto aqui da lição, tá? Nós podemos notar que, então, além do pecado, da desobediência de Adão e Eva, existiu ali também a soberba. Por quê? Adão e Eva deram ouvidos à palavra da serpente, olha só, que diz que comer daquele fruto poderia torná-los iguais ao próprio Deus. Perceberam? Olha a flor plantada no coração deles. Olha só, uma semente que floriu. Eles começaram a acreditar naquilo, né? Se eu comer daquele fruto, eu posso ser igual ao próprio Deus. Soberba? Ou seja, né, Adilson, ela nasce primeiro no coração do ser humano, né? Exatamente. É aí que é a raiz do problema, né? Exatamente. Ela nasce no coração, né, pastor? É uma sementinha ali que vai florindo, né? E aquilo vai se tornando um desejo, uma vontade, uma coisa egoísta. A pessoa passa a querer ser o que ela não é. Começa a querer ter atitudes de alguém que ela não é. Mas ela está sendo egoísta. Mas ela está alimentando aquilo dentro dela. E aí vamos pensar no nosso contexto cristão, e eu estou falando de toda a igreja. Das pessoas. Irmãos, a gente ouve, hoje em dia está muito normal, né, pastor? Ouvir mensagens na internet. Então, vocês começam a ouvir, e às vezes eu estou ouvindo um pastor ou outro, e você começa a ver as pessoas falando de uma maneira, para mim, arrogante. Arrogante, como um pastor, um líder espiritual pode estar pregando a palavra de Deus e falando, e ele começa a falar de algum assunto ou outro especificamente, mas se percebe na fala dele uma arrogância. Como assim? Você quer transmitir aquilo que Jesus falou para cada um de nós, para ganhar vidas, mas você está sendo arrogante. Arrogante porque você está falando mal do outro. Arrogante porque você está se mostrando querer melhor do que o outro, por mais que o outro seja falho. Você está aqui com o microfone transmitindo a palavra de Deus, você não pode ser arrogante. Isso é soberba. Mas se vocês verem e prestarem atenção, tem muito. Não tem, pastor? Adilson, você vê como que isso é complicado, né? Pelo seguinte, a gente está falando que isso nasce no coração, né? Mas o mundo ajuda. Sim. Né? Nós vivemos numa sociedade que nos ajuda a ser assim, né? Eu queria só dar um exemplo para você. Acho que todo mundo aqui já participou de uma entrevista de emprego, né? E quando você vai participar de uma entrevista de emprego, você está ali competindo com 10, 15, 20 pessoas. E qual que é o objetivo ali, seu? É ser melhor que os outros. Se você for muito humildezinho, muito quietinho, não falar nada, você não vai ser selecionado, né? Então, a própria sociedade parece que obriga as pessoas a se encherem de um certo ego para falar aquilo que ele não é. Então, é muito comum numa entrevista a pessoa começar a falar aquilo que ela não é, não ser verdadeira, né? E isso é muito comum acontecer. Isso também acontece no círculo de relacionamento humano, certo? Você pega uma rodinha de pessoas, logo você vai pegar alguém que ele quer sobressair na conversa. Ele quer falar primeiro que todo mundo, ele quer ter opinião primeiro que todo mundo. Por quê? Porque tem ali uma ponta já de soberba no coração e ele quer se mostrar, né? Quer aparecer, quer mostrar que sabe mais que os outros, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o mundo também nos leva a trazer esse sentimento do coração para fora.
a expor isso para fora. É interessante o que o senhor falou, porque o mundo ele quer mostrar, então, né, a sociedade quer mostrar que você precisa ter autoestima. Você precisa ter autoestima? Claro que precisa. Óbvio, né? É legal ter autoestima. Você se reconhecer, você saber o seu valor. Só que o que a sociedade não fala é que você precisa ter Deus na sua vida. E quando você começa a ter a sua autoestima, e isso não está errado, tá bom? Mas você começa a ouvir a serpente e começa a achar que você é aquilo que você não é, ou que você é melhor do que o outro, porque você tem que ser melhor que o outro, senão você não vai ganhar a vaga de emprego. Porque você tem que ser melhor que o outro, senão você não vai fazer parte aqui do grupo. Escuta, cadê Deus aí nessa história? Não tem? Você tem Deus na sua vida? A sua esperança tem que ser em quem? Em Deus. Então as coisas vão acontecer na sua vida segundo a vontade de Deus. E isso não tira de você a sua autoestima. Você tem qualidades, óbvio. Mas você não pode se achar melhor que o outro, porque não é isso que Deus quer. Prestar atenção na diferença? Então a gente vive nesse contexto de sociedade. O pastor está muito certo. A gente ouve esse tipo de coisa em várias situações também, né, pastor? Em grupos, trabalho, na sua atividade, no dia a dia, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos servos de Deus. Nós somos cristãos. Nós não podemos esquecer que tudo em nossa vida depende de Deus, né? A direção de Deus é o mais importante para as nossas vidas. Enfim, quando nós assumimos uma vida que não é nossa, então, nesse aspecto, desse modo que eu estou falando, né, nós cultivamos no nosso coração o desejo de que todos nos sirvam, mesmo que não tenham o menor direito quanto a isso. Falando da pessoa arrogante, falando das pessoas que começam a olhar para si próprio, para si mesmo, né, acima de todas as coisas. Não podemos ser dessa maneira. Tá bom? Meus irmãos, eu acho que vocês estão muito quietinhos, ninguém quis se manifestar, né, pastor? Ninguém quis falar, ninguém quis perguntar, tá tudo de boa aí? Né? Você que está na sua casa também, pode mandar mensagem, tá bom? A gente vai ler, vai responder aqui, vai estar ajudando. Ajuda a gente aí na aula, na transmissão, tá bom? Senão eu vou achar que a aula está muito chata, né, pastor? Tá bom, galera? Beleza? Adilson, Oi. já que você nos provocou, Opa, vamos essa lá. semana eu ouvi uma que talvez eu tenha classificado como soberba, né? Não sei se seria bem isso, mas que me preocupou. Um líder religioso falando assim que um grupo de pessoas, né? Eles chamam de discípulo lá. Então cada pastor tem um grupo de discipulado, que seriam 12 pessoas. Olha, aquele grupo de pessoas, eles estão debaixo da minha cobertura espiritual, né? E as outras pessoas estão debaixo da cobertura espiritual da pastora fulano de tal. Eu achei aquilo muito sério, eu achei muito pesado. Daí eu fiquei pensando, como assim eu fico debaixo da cobertura espiritual de uma pessoa? Eu não sei se eu não compreendi o termo direito, mas a gente ficar debaixo da cobertura espiritual de Cristo é uma coisa. E agora eu fico do meu irmão, do meu pastor. Isso para mim soa como soberba. Inclusive, o pastor líder, a cobertura espiritual dele só abrangia os outros líderes menores. Então, assim, um membro comum não fica debaixo da cobertura espiritual desse pastor, vai ficar debaixo de um outro membro ali da mesma relação, sabe?
queria ouvir a consideração de vocês, né, principalmente do pastor Gerson, em relação a isso. Existe isso? A gente pode usar essa expressão, eu posso ficar debaixo da cobertura espiritual de alguém que não seja Deus? Eu imagino que o pastor está querendo dizer no sentido de cuidado espiritual com aquelas vidas, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui da nossa igreja para todos entenderem, né? O pastor Itamar é o nosso líder aqui de toda a igreja, né? Mas a nossa igreja é distribuída em células, né? Então, dentro de uma célula existe um líder, né? Você está debaixo de uma liderança daquele líder. O que significa isso? Que você pode recorrer a ele quando precisa, pedir uma oração, pedir uma orientação. Isso, um cuidado com a tua vida. Ele tem que zelar pela tua vida, tem que orar pela tua vida, tem que tomar conta da tua vida, nesse sentido, de pastorear você. Agora, isso não significa que ele tem controle sobre a tua vida. Não, quem tem controle sobre a tua vida é Deus, realmente é Deus. E o controle que a gente deve ter das nossas vidas é com Deus. Agora, aqui no nosso meio, existe um controle espiritual, né? Mas não de você estar na mão da pessoa e você ser dominada pela pessoa, não é isso. É dela ter cuidado sobre você, dela ter atenção sobre a tua vida, de pastorear a tua vida. É nesse sentido que eu entendo esse cuidado espiritual, que talvez o pastor tenha falado e não tenha se expressado bem. Mas é interessante que ela falou, porque né, me parece que houve assim uma separação, né, do modo que foi dito, né? Então, esses aqui vão ficar com o pastor, esses aqui vão ficar com aquele ali, né? Então, talvez soe um pouco arrogante, talvez, não, né? Não existe isso no reino espiritual, né? Então, talvez nesse aspecto a gente precise só ficar atento e tomar cuidado, né? Vamos continuar aqui, então. Provérbios 16, versículo 18. O orgulhoso leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair desgraça. Consequências, então, da soberba, né? Deixa eu ver aqui na... Não está aberto. 16, 18? 16, 18, pastor. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba. Então a soberba leva a ruína, né? Olha só como que esse ídolo do coração, plantado no coração, vai te levar à ruína. Antes da ruína vem a soberba. Adilson, só até para ajudar na pergunta da Lenine, acho que eu já falei isso aqui para a igreja, mas é que eu ouvi outro dia, achei interessante. Eu ouvi de um grande líder do nosso país, um pregador que fala para muitas igrejas, esse pregador itinerante, né? Ele é muito conhecido, prega em diversas igrejas, e o pessoal estava fazendo uma reclamação para ele, que depois das palavras dele na igreja, ele não ia mais na porta para cumprimentar as pessoas, né? Ele simplesmente saía e ia embora para casa, né? E o pessoal estava sentindo falta da presença dele lá, porque tinha muita gente que queria falar com ele, né? Então, ele explicou o porquê que ele tomou essa atitude. Ele disse que percebeu que aquela estada dele lá atrás, depois das palestras dele, estava insuflando o ego dele. As pessoas vinham e falavam: pastor, foi muito boa a tua palavra, gostei demais, não sei o que lá. E ele começou a achar que ele era muito bom. E então, aquilo começou a fazer mal para ele, e diante de Deus, ele reconheceu que ele precisava parar de ouvir aquilo, né? Então, o jeito que ele encontrou foi evitar de ouvir aquelas coisas, né? Já que aquilo estava inflamando o ego dele, né? Tá.
Interessante, né? E isso pode acontecer com qualquer um, né? Obviamente. Os elogios, as coisas, a gente vai fazendo as coisas para Deus, né, pastor? A gente tem que fazer as coisas e dedicar o melhor que a gente faz para Deus, né? E às vezes pode acontecer, né? O que aconteceu com o pastor, mas é interessante o exemplo dele de parar, refletir e não deixar aquilo contaminar o coração dele. Né? Então ele tomou uma postura diferente para mostrar e parar e falar assim, não, peraí. Né? Eu achei interessante, muito bom. Bora lá. Vamos lá. O Diego vem pergunta difícil, pastor. Bom, eu acho que todo mundo já foi soberbo um dia ou vai ser. Né? Inclusive, eu acho que o Davi já foi soberbo também. Porque o Davi, ele pregava ali o casamento, tudo, e ele fez um adultério. Só que eu acho que aí que veio a humildade. Deus, que nem o pastor colocou, Deus puniu ele. Ele sofreu consequências daquilo que ele fez. Ele foi humilde de reconhecer o ato errado que ele fez, né? Já o Saul não, né? O Saul, ele não foi humilde. Ele começou bem, né? E terminou mal, e ele não reconheceu isso. Então, eu acho que ele foi mais soberbo, né? Mas eu acho que o soberbo, a humildade, consegue voltar atrás, né? O Samuel, o profeta Samuel, conversou muito com Saul, os erros que ele estava fazendo. E ele não deu conta. O profeta Natan já falava com o Davi. E o Davi reconheceu. Então eu acho que todos nós foi soberbo um dia. Um exemplo dentro de casa. Se eu chegar e falar para o Diogo, põe a toalha no varal. E ele não colocar. E eu não fazer, e eu não colocar a toalha, eu sou soberbo. Por quê? Eu estou falando para ele fazer algo e eu mesmo não faço. Entendeu? Então, eu acho que todos nós já foi soberbo um dia. Eu concordo com você que todos nós já podemos, talvez já fôssemos, ou podemos ter sido soberbos um dia, né? E concordo também em parte que a gente pode ser soberbo, talvez, em algum momento. Concordo em parte que Davi também pode ter sido soberbo em algum momento da sua vida, porque ele era falho e pecador também. Numa oração que ele fez no Salmo 19, aí abre aí para você ver comigo, Davi. E aquilo que a gente leu no 131, possivelmente é uma resposta de Deus para ele. No Salmo 19, versículo 13, Davi fala assim, livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direta e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Percebeu? E nós? Nós temos uma grande diferença. Quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos a ação do Espírito Santo. Se nós temos a ação do Espírito Santo, nós devemos continuar sendo desobedientes? Não. Então a gente pode ser soberbo? Jamais. Pode acontecer? Pode. E o que a gente tem que fazer? Como Davi. Livra-me dos meus pecados. Me ajuda. A direção de Deus, a ação de Deus na nossa vida tem que ser o diferencial para as pessoas do mundo. Nós somos pecadores, vamos continuar sendo, né? Então todos os pecados eles vão continuar dominando e aflorando na nossa carne. Mas nós temos uma arma poderosa para lutar contra ele. É Jesus Cristo nas nossas vidas. O soberbo que está ali fora, na rua, ele precisa ser alcançado por Jesus. Ele vai ser alcançado através também da nossa ação. Quando a gente vai levar a palavra. Quando a gente vai falar que tem um Jesus ali que pode ajudar ele.
lá no seu trabalho, lá na rua, no ônibus, em qualquer lugar, na feira, a gente vai falar que existe um Jesus que pode ajudá-lo a lutar contra o pecado. Não é verdade? Então a gente tem... Ô, pastor, pode falar. Eu fico falando aqui. Eu só queria dar uma palhinha aí, é o seguinte, o fato da gente conhecer Jesus e andar nos caminhos de Jesus não nos livra de sermos soberbos, né? Eu vou pegar um exemplo bem fácil da gente entender. A gente sabe quem era Pedro, não sabe? Ele andava com Jesus, não estava pertinho de Jesus. Ali no finalzinho, já depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar. O que o Pedro falou? De jeito nenhum eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso mesmo, né? Eu faço qualquer coisa, mas não te nego, né? Ele estava sendo soberbo, né? Se ele tivesse prestado atenção no recado de Jesus, né? Se ele tivesse dado atenção àquilo que Jesus falou, mas não, ele foi soberbo, ele estava confiando em si, né? Estava confiando naquilo que ele era. Ele falou: não, eu não vou jamais trair o meu mestre, né? Conforme o pastor Itamar até falou, né, as advertências, né, de Abacuque, né? Nós somos advertidos também por Deus, né, nas nossas vidas. E o senhor falou bem, o fato de termos Jesus não nos livra de sermos soberbos, né? Isso o senhor falou, né, dessa forma, né? E nem de cometer pecados, porque somos pecadores. Mas nós precisamos buscar a direção de Deus, pedir perdão, misericórdia e continuar a nossa caminhada. A gente é advertido o tempo todo, a gente escuta, a gente sabe e consegue separar aquilo que desagrada a Deus, o pecado. Se você é advertido, você consegue separar, você vai continuar pecando? Não deve. A Bíblia condena a soberba. Ouviram? A Bíblia condena a soberba. Ô, Adilson, fica uma pergunta aqui que eu acho que passa para a cabeça nossa aqui, né? Sim. Eu não sou soberbo, né? Eu não sou isso, né? E a pergunta é o seguinte: como saber se eu sou soberbo? Tem jeito de saber? Tem jeito de saber. Como, pastor? Como que eu sei, pastor, se eu sou soberbo? Eu vou colocar aqui algumas questões para você. Como saber se eu sou soberbo? Mas aí tá com a Grace, tá bom? Oi? Depois das questões a gente dá para a Grace, ela tá aqui esperando, tadinha. Então fala. Fala, eu não vi, desculpa, tá, Liliane? Pode falar, Grace. Não, é rapidinho também. Eu estou aqui pensando, né? O pastor falou agora como identificar, né? Mas eu estava aqui pensando, quando a gente se justifica muito, né? Eu acho que tem um texto onde Jó fala assim: se eu me justificar, a minha boca me condenará, né? Mas pensando isso de uma forma geral, quantas vezes a gente em casa faz algo de errado e a gente se justifica, né? Só Deus tem capacidade para nos justificar. E às vezes a gente fala uma palavra torta para alguém e a gente quer se justificar, ao invés de reconhecer que errou, ser humilde e pedir desculpa, né? Então eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente fica se justificando, né? Adão se justificou, né? Eva se justificou e assim Pedro se justificou. Então, eu acho que essa questão de ficar se justificando, né? E tem os salmos que falam, sonda-me, né? Então, acho que a gente tem que ter sempre essa questão de buscar Deus para Ele sondar e ver se tem algo ali que precisa ser transformado e mudado, né? Eu lembro também uma frase que a gente sempre usa, o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Né, também é um crente soberbo. E às vezes a gente se encontra nessa situação, né? Como o pastor falou, o crente pode ser soberbo sim, né? Não é porque a gente aceitou Jesus que a gente precisa sempre estar ali se observando, né? Olhando no que precisa ser mudado. Eu acho que essa justificativa às vezes leva a gente para o lado ruim. Então, eu acho que é isso. Então aqui, ó, Dilson, você que está pensando aí, se avaliando se você é soberbo ou não, pense no seguinte:
O soberbo dificilmente admite o seu erro. O soberbo, pedir desculpas para ele é uma missão impossível. Outra coisa, o soberbo ele não suporta pedir ajuda para os outros. Num desentendimento, a primeira atitude nunca é a dele depois de uma briga. Ele nunca procura a pessoa. Ele sempre precisa provar que ele está certo. É aquela pessoa que tem sempre o seu orgulho ferido. Ele não se arrepende de nada do que faz. E ele sempre atribui culpa ao outro. Então, para a gente avaliar, né? Esse aqui é alguns comportamentos de uma pessoa soberba, né? E depois a gente precisa ver, né, Edilson, como que vai tratar isso, né? Tudo isso, essa listinha que o senhor fez, tem a ver com a justificativa, né? Que a Grace falou, né? De um jeito ou de outro, estou justificando as minhas atitudes, né? Eu quero justificar, né? E quando eu faço isso, eu estou deixando a humildade de lado, né? E estou sendo soberbo. Então serve para a gente refletir mesmo, né? E a gente, cristão, crente, né? Você, eu, nós, né? Somos soberbos, agimos desse modo, agimos dessa maneira. Então é isso que a gente precisa pensar, né? Adilson, a gente que é crente tem que ter um cuidado que a gente tem que ter, é porque a gente cai muito no pecado de julgar, né? Julgar o outro. Sim. Né? E isso não deixa de ser uma questão de soberba, porque quando eu estou julgando o outro, eu estou me colocando num lugar que eu estou me considerando melhor que o outro. Se eu estou julgando o outro, é porque eu estou vendo um defeito no outro, estou vendo alguma coisa no outro que eu não tenho, né? Estou me achando melhor que o outro, né? É exatamente um defeito daquele que é soberbo, né? Exato. Eu só consigo olhar... Eu não vejo em mim, vejo no outro. Né? Só vejo o outro, né? O outro é inferior, o outro está errado, né? O outro fez isso, o outro fez aquilo. Eu não. Imagina, que é isso, pastor? A Bíblia nos instrui de maneira muito prática, vamos falar da cura, né, pastor? Isso. De muito prática e direta, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Eu vou ler de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vai de encontro com o que o pastor está falando aqui, que nós precisamos, então, pensar no ensino de Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, naquilo que Ele nos instrui, naquilo que agrada a Deus. E naquilo que desagrada a Deus, nós precisamos olhar para nós, não para o outro, para nós. Estamos agindo dessa maneira? Estamos sendo soberbos? Então a gente precisa refletir, porque nós temos a graça poderosa, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Se estamos agindo de forma soberba, joelho no chão, peça perdão a Deus, mude a direção, mude o comportamento, né? E isso eu estou falando para cada um de nós olharmos para si mesmo, né? Para cada um de nós olharmos para nós mesmos, né? E aí a gente vai começar a ter uma atitude, ao invés soberba, uma atitude humilde, né? Humilhar-se perante Deus. Adilson, Filipenses 2,
versículo 3 e 4 diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Ou seja, para a gente tratar a vaidade, a soberba, é agir com humildade, né? E isso, para o soberbo, é difícil. Por isso que precisa ir para a palavra, né? Precisa ir para a palavra e obedecer a palavra, porque senão a gente não faz. E é interessante, né? Olhando para o interesse dos outros e não de si mesmo. E é fácil fazer isso, né? Olhar para o interesse do próximo, né? Seu semelhante, e não para si mesmo. A tendência do ser humano e nossa é fazer o contrário, né? A gente sempre olha para a gente primeiro, para o nosso interesse egoísta, né? E depois, se der, eu ajudo o próximo. Não é verdade? E a palavra não ensina isso para a gente. Ela ensina que a gente precisa olhar para o próximo, como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Depois tem uma pergunta aqui do Rodolfo, tá? Bora lá, vamos lá. Não era nem uma pergunta, eu ia falar, o pastor falou de Filipenses, eu até achei que ele ia falar da mesma coisa que eu ia falar. Só que até olhando para esse mesmo texto de Filipenses, capítulo 2, por que a gente não deve ser soberbo? Porque se a gente olharmos para o Evangelho, não é isso que o Evangelho nos ensina, né? Porque esse mesmo texto, lá do 5 ao 6, né, vai falar da humildade cristã, né, e principalmente de Cristo, porque ele, sendo Deus, não se apegou e ser igual a Deus, né? Que ele ser igual a Deus não é algo que ele devia se apegar, mas antes ele se esvaziou, se humilhou, né, e foi obediente até a morte de cruz, e depois por isso Deus exaltou, né, a mais alta posição. Então, assim, se a arrogância, a altivez precede a queda, né, a nossa humildade ou humilhação diante de Deus, né, não diante das pessoas, mas se nós se humilharmos diante de Deus e formos humildes, né, é o que é para a gente fazer, né? Assim como Cristo se humilhou e foi exaltado, nós também devemos ser humildes, né, perante as pessoas, né? O próprio Jesus falou para os seus discípulos, quando eles estavam querendo saber quem que ia ser o maior no reino dos céus, Jesus falou que se aquele que quisesse ser o primeiro, né, deveria ser o último e deveria ser o servo de todos, né? Deveria servir a todos. Então, acho que o Evangelho nos ensina a andar de forma humilde, não soberba, né? É perfeita a observação sua, né? A gente falou disso, inclusive, também pelo assunto da aula passada, né? E é muito interessante porque nesse capítulo 2, então, de Filipenses, né, que você citou, o pastor falou, de fato é isso mesmo, né? O apóstolo Paulo está falando para a gente assim, Jesus ele deixa a sua glória e vem, né, para ser servo. Então ele se humilha, né? E aí ele fala que nós, eu não sei se é aqui no mesmo capítulo, mas tem uma passagem que fala que Jesus Cristo deve ser a nossa referência. Em tudo, absolutamente tudo. Inclusive nisso. Se ele deixou a sua glória para ser servo, e foi humilhado e tudo, e depois ele foi exaltado, né? Porque nós, se ele é nosso espelho, não agimos assim. Porque nós queremos ou desejamos muitas vezes e somos muitas vezes soberbos. Não, a gente precisa servir. E servir significa olhar para o próximo. Servir significa amar o próximo. Servir significa não ser egoísta. Os seus interesses em segundo lugar. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não ia dar certo. Nem em primeiro, não. Em segundo lugar. Servir significa isso, porque foi isso que Jesus fez. Né? E é isso que está sendo dito para a gente. A soberba nos distancia de Deus. Então, ela atrapalha o relacionamento com Deus, com o próximo. Você deixa de ter relacionamento
porque você começa a agir dessa maneira, né, pastor? Eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, o seu relacionamento com o próximo é egoísta, não é de servidão, não é de ajudar, não é de amar. Você esquece de Deus, porque eu sou melhor. Tem Deus, esqueci disso. Entendeu? Então, a soberba te distancia. Ela traz consequências no seu relacionamento. Então, tudo isso serve para a gente refletir, né, pastor? Para a gente olhar para nós mesmos, para a gente parar e pensar se estamos tendo atitudes soberbas ou não, se estamos tendo, precisamos falar com Deus, pedir a direção, né, misericórdia de Deus, porque nós não podemos ser soberbos. Essa é a mensagem, né, pastor? Quer fazer uma consideração? Só concluindo, Adilson, eu queria dizer o seguinte, sobre essa questão da gente vencer a soberba, uma coisa que a gente precisa também aprender é a gente permitir que a gente seja discipulado. O que eu estou querendo dizer? Sempre vai ter alguém que vai ensinar alguma coisa para você. Então, preste atenção nas pessoas. Não considere que aquilo que as pessoas falem para você não serve para nada. Às vezes a pessoa está te dando uma informação importante, uma dica importante, para você se corrigir, e por você ter o coração assim, às vezes, soberbo, você não permite, você não aceita aquilo, você não recebe aquilo, né? Mas ouça as pessoas, né? Preste atenção no que as pessoas falem para você, né? Então, isso é importante. De repente alguém vai estar te falando alguma coisa que você está agindo, né? Eu, por exemplo, costumo prestar atenção muito no que a Lucy fala, porque ela é bastante crítica, e ela fala algumas coisas direto, né? Às vezes eu não gosto muito da hora que ela fala, né? Mas eu recebo, fico quieto, depois eu vou avaliar, né? E avalio e penso, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que nem sempre a gente está certo, tá? Então, é importante você ouvir o outro, principalmente na igreja, que a gente tem muitos irmãos, e os irmãos, eles querem o bem da gente também, tá certo? Tá. A mais pura verdade, né, pastor? Homem casado, ouça sua mulher, que é pura sabedoria. Pastor, vamos orar? O senhor ora para a gente, por gentileza? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um aprendizado da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que isso tenha ficado no nosso coração, Senhor. Que a solução dos nossos erros está no Senhor, está na Tua palavra, está em obedecer o Senhor e fazer a Tua vontade. Nos permita, ó Pai, nos ajude a sermos humildes e a nós reconhecermos que nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia às nossas vidas, para nós nos corrigirmos, para nós crescermos, para nós sermos melhores diante de Ti e diante dos nossos irmãos. Nós oramos pedindo que o Senhor nos traga aqui à noite, com a Tua bênção, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.